Bom dia, senhoras e senhores. A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná tem a honra de realizar em seu plenarinho a audiência para a discussão do projeto de lei 377 de 2015, Plano Estadual de Educação da Secretaria Estadual de Educação. Convidamos para fazer parte desta mesa de trabalho o deputado Hussein Bacri, presidente da Comissão de Educação da ALEP, proponente desta audiência pública. Deputado professor Lemos, membro da Comissão de Educação. Deputada Cláudia Pereira. Deputado Tião Medeiros. Doutor Olímpio de Sá Sotomayor, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Senhora Fabiana Campos, superintendente da Secretaria de Estado de Educação. Senhora Márcia Tembil, coordenadora do Ensino Superior da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Senhora Marisa Lobo, especialista em Direitos Humanos e coordenadora da Frente Parlamentar da Vida e Pró-Família de Brasília, FEPOV. Senhor Eduardo Melo, membro do Observatório Interamericano de Biopolítica. Senhor Tony Reis, representando o Fórum Estadual e Nacional de Educação. E, por fim, senhora Clemência Ribas, representando o Conselho Estadual de Educação. Com a palavra, deputado Hussein Bacri. Meu bom dia a todos e todas. Eu quero, de maneira especial, agradecer a presença de todas as autoridades que já foram devidamente nominadas, e a presença dessas autoridades demonstra uma preocupação com um assunto tão importante como o que debateremos hoje. Nesse momento, então, eu passo a palavra ao nosso representante junto ao Fórum, ele que atuou em nome da Comissão de Educação, deputado professor Lemos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esta audiência pública, né? Nós temos um texto, que é o texto original, que foi apresentado pelo governo aqui na Assembleia. Esse texto, ele é um texto que traz várias inovações. É um texto que ele tem como parâmetro a lei federal, o plano nacional, mas traz também algumas inovações com relação ao plano nacional, porque o Paraná ele já é destaque em algumas áreas na educação aqui no Estado. Então, por isso, nós já na audiência anterior fizemos um apelo para a gente ir para além do plano nacional. Se ficarmos tão somente com o texto do plano nacional, é pouco para o Paraná. O Paraná pode mais do que a média nacional. Passo imediatamente então, a Fabiana. Só precisa de um microfone. O microfone. Então tá. Ela que representa aqui a Secretaria Estadual de Educação, a superintendente Fabiana. Bom dia. Então, nós temos muito orgulho, enquanto secretaria, de ser o único estado no Brasil que tem uma diretoria da diversidade. Muito obrigado. E, nesse momento, passo a palavra ao relator, junto à Comissão da Educação, deputado Tião Medeiros. Gostaria de relatar aqui, ou trazer a informação de que nós recebemos, a título de emenda parlamentar, apenas 2 emendas, e que as sugestões que vieram de diversas entidades, e principalmente da APP, foram mais de 150 sugestões. Claro que, tecnicamente, emendas são só as parlamentares, por isso me refiro às propostas da APP como sugestões. Enfim, mas analisadas todas elas com bastante cuidado e esmero. Em alguns casos, serão absorvidas no relatório, e outras não, mas apenas a título de conhecimento dos senhores, a comissão, assim que apresentar o relatório, terá, tendo aprovada as emendas
de sugestão desta relatoria voltarão à Comissão de Constituição e Justiça para análise da constitucionalidade e legalidade das emendas. Ato contínuo deve seguir ao plenário para a primeira discussão e votação. Em segunda discussão, o projeto de lei poderá receber também emendas parlamentares e aí emendas de plenário. Deputada Cláudia, a palavra está com a senhora. Vai aqui? Aqui? Não vai. Aqui você vai. Gente, vou usar o do presidente. Cumprimento o presidente da Comissão de Educação, deputado Hussein Bacri, assim cumprimento todos os presentes aqui na mesa, já nominados. Cumprimento a todos os participantes dessa audiência pública, todas as entidades aqui representadas. E, brevemente, porque o espaço é de vocês, eu não quero tolir esse espaço, mas eu gostaria de registrar aqui que a mim foi incumbida a relatoria na CCJ do Plano Estadual de Educação, e o fizemos com base técnica e sem discussão de mérito, até porque a discussão de mérito será feita em plenário, posteriormente, inclusive, a essa audiência pública, onde certamente cada um demonstrará aí seu ponto de vista, e cada deputado em plenário, conforme a sua consciência, conforme o seu entendimento e conforme aquilo que ele representa, ele vai demonstrar no voto a sua interpretação de tudo que for discutido. Eu acho que esse momento é um momento importante para que a gente possa entender e compreender os dois lados de qualquer discussão. Sempre há um ponto de vista diferente do outro, e isso é importante que nas discussões elas fiquem bem claras para que nós possamos analisar. Então, dentro da CCJ, a análise é apenas técnica da legalidade, da técnica legislativa e da constitucionalidade. Então, nós não discutimos mérito, o mérito será discutido em plenário. Receberemos, então, também da Comissão de Educação, da relatoria do deputado Tião Medeiros, e tudo isso vai auxiliar, acredito que todos os deputados, a ter uma visão mais ampla dessa questão que é tão importante para o nosso Estado, para o nosso Brasil. Então, quero desejar um bom trabalho a todos nós, e que essa manhã seja muito proveitosa nesse sentido. Obrigada. Obrigado, deputada. E eu passo de imediato a palavra à senhora Márcia Tembil, é isso? Tembil. Falei certo? Tembil, coordenadora de ensino superior da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Por favor. Bom dia, deputado Hussein. Ao cumprimentá-lo, cumprimento os demais integrantes da mesa. Bom dia a todos e a todas. Eu quero reiterar o que eu já disse nesta mesma casa, no momento anterior, de que nós estamos num momento ímpar ao discutirmos os destinos da educação do Estado do Paraná, no contexto da educação do ensino, da educação no Brasil como um todo. Então, na esteira do Plano Nacional de Educação, nós construímos o nosso Plano Estadual de Educação. O que veio para esta casa é um texto base, né, que está aqui justamente para ser agora amplamente discutido. Doutor Olímpio, a palavra está com o senhor. Na última reunião, né, eu próprio fiz menção ao fato de que nós, lá da área da infância e da juventude, dizemos que o lugar de criança na escola, por ser a escola o espaço adequado para o desenvolvimento pessoal, de capacitação ao trabalho e de preparo para o futuro exercício da cidadania, como diz expressamente o texto constitucional. O outro ponto que se destaca, e são só 3 que eu quero fazer a observação, das demais propostas, é reforçar a necessidade de educação em direitos humanos. Não há nada que coloque em risco o Estado brasileiro ou a sociedade brasileira. Muito pelo contrário, isto conduz, como eu disse, a um avanço do processo civilizatório, porque o que se pretende é a garantia material e efetiva do direito à igualdade. De um país que é o 7º do mundo, em homicídio contra mulheres em razão de gênero. As palavras do deputado Gilson, que aqui se encontra, que é membro de diversas comissões da Casa, inclusive suplente dessa comissão. É um prazer tê-lo conosco, deputado Gilson. Bom dia a todos. Cumprimento a todos que estão presentes.
e aqui um número muito expressivo, pessoas que estão preocupadas com a educação no estado do Paraná. Cumprimento aqui todos os componentes da mesa, aqui cumprimentando o deputado Hussein Bakri, que é o presidente dessa comissão de educação. Cumprimento a todos aqueles que integram esta mesa. Para mim, mais uma vez, é um privilégio poder participar de mais uma audiência pública tratando sobre esse tema, que é o Plano Estadual de Educação. E, ouvindo a fala do Ministério Público, do representante aqui do Ministério Público, a respeito dessa questão que eu acho que preocupa bastante, que é a questão da discriminação. Nós, nas nossas escolas, nós temos crianças, pessoas de todos os segmentos. Temos com todo tipo, com diversidade de criação. E nós entendemos que a escola tem que ser um ambiente onde nós possamos ter a alegria, a segurança de que nossos filhos estarão lá e serão preparados para uma vida profissional, ali onde receberão conhecimento e serão profissionais de grande qualidade. Esse tema, principalmente quando trata a questão da ideologia de gênero, até mesmo a Gazeta do Povo tratou sobre esse tema agora nesse domingo, e onde existe muita dúvida ainda a respeito do que é ideologia de gênero. E sabendo que é o lugar onde nós enviamos nossos filhos, no meu caso, o meu neto, as famílias têm o direito de educar os seus filhos como elas entendem melhor. As famílias têm o direito de enviar os seus filhos para a escola e não perder a autoridade sobre os filhos. O que nós pensamos, que é um tema ainda que paira muita dúvida e que nós não podemos, a toque de caixa, às pressas, aprovar a questão da ideologia de gênero nas escolas. Entendo também que nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. A própria Gazeta, quem leu no domingo, ainda colocou muitas questões que pairam dúvida a respeito dessa questão. O que nós queremos, e ouvindo as pessoas, pensamentos ainda diversos sobre isso. Mas o que eu vejo no nosso plano estadual, que já está assegurado e protegendo as pessoas contra qualquer tipo de discriminação. É pobre, rico, branco, negro, de sexo, já está assegurado ali qualquer tipo, contra qualquer tipo de discriminação. Então, qualquer pensamento diferente, qualquer classe social, já está protegida no plano estadual, sim, basta ler o que diz o plano estadual. O que nós não podemos é abrir uma porta, e nós sabemos que na teoria é muito fácil o que nós estamos ouvindo, o que se fala, mas nós vemos muitas vezes a interferência, na prática, a interferência do Estado, sim, na criação dos nossos filhos. E é isso que as famílias, na grande maioria, não aceitam esse tipo de coisa. Por favor. Então, eu gostaria de encerrar as minhas palavras, até porque quero também aprender, quero ouvir as pessoas que aqui estão, mas a minha defesa é nesse sentido, em defesa da família, em defesa dos pais, educarem seus filhos da forma que acharem melhor. Deus abençoe a todos. Agora vai falar o Tony Reis. Gostaria de saudar o deputado Hussein, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Em nome dele, saudar toda essa mesa, que inclusive tem aqui a equidade de gênero. Isso é muito importante, ter todas as mulheres, eu acho que é isso que nós queremos, é a chamada equidade de gênero. Faço parte do Fórum Nacional de Educação, faço parte do Fórum Estadual de Educação e do Fórum Municipal de Educação de Curitiba, e fui nomeado pelo governador e fui eleito no Fórum Estadual de Educação do grupo gestor que elaborou a minuta juntamente com o grupo técnico.
tivemos 32 audiências nas regionais de educação e estamos chegando ao final. Faltam apenas 9 dias para a gente sancionar este projeto, que eu acho que nós temos que discutir, pessoal. A gente não pode ser acrítico. Nós temos que nos aprofundar, saber da onde que vem isso, para onde vamos. Também sou pai de família, tenho 3 filhos, todos na escola pública, e também tenho essa preocupação. Então, vamos discutir, e eu acho que nós temos que desarmar, sabe? Ninguém está aqui para destruir absolutamente nada. Nós estamos querendo construir um Estado em que todos e todas não sejam discriminados, que sejam respeitados. A falácia recebeu o nome de ideologia de gênero. E suas principais alegações são que, por meio da educação, há quem quer perverter as crianças e destruir a família dita tradicional. Existe, sim, ideologia de gênero, mas essa não é que usurpou seu nome e distorceu seus objetivos. As conferências mundiais sobre as mulheres e o programa Plataforma de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, entre outros, construíram um consenso internacional ratificado, inclusive, pelo Brasil, em relação à igualdade entre os gêneros e a discriminação e violência baseada em gênero. Então, isto, no nosso plano, é constitucional porque foi ratificado pelo Brasil. Senhores componentes da mesa, todos os demais aqui presentes, nós estamos, sim, vivendo a situação de um plano. Primeiramente, o plano de educação em si, na sua grandiosidade, há de darmos parabéns pelo Estado brasileiro que está se preparando para bem trabalhar a educação. Porém, esse plano está sendo usado, como foi uma tentativa de usar no plano nacional, para uma orquestrada ação de destruição, sim, da família. Esse é o nosso ponto claro sobre isso, não obstante o que foi dito anteriormente. A ideologia de gênero, que sim, existe, não é uma criação teórica nossa, porque na prática nós estamos vendo-a acontecer. Essa ideologia de gênero, ela desconstrói sexualmente, quer desconstruir sexualmente as crianças, propondo a não existência de homem e mulher, mas sim pessoas versáteis, que podem mudar de papel a qualquer momento. Você não nasce menino, você não nasce menina, você nasce. E aí depois você vai mudando de papel ao longo do seu tempo, da sua história. Algo assim foi trabalhado com uma criança, David Zimmer, na Alemanha. Extirparam o pênis da criança e aí deixaram crescer como menina, quase que para que ele se tornasse uma menina, enquanto o seu irmão gêmeo crescia como menino. Não tenho tempo para explicar toda a história aqui, posso passar para os senhores, aqueles que não conhecem, mas no final das contas, o garoto suicidou-se depois e o seu irmão morreu de depressão, ao descobrir como ele foi tratado pela ideologia de gênero. Próximo orador é o senhor Giliardi Ferraz, vice-presidente da Associação Internacional de Impactos Culturais. Bom dia, saúdo o presidente da mesa, deputado Hussein, todos os demais componentes dessa mesa. Saúdo a todos que estão presentes aqui nessa manhã para essa discussão importante. E, novamente, eu volto aqui como pai, como cidadão desse Estado, preocupado com esse plano e preocupado com as nossas crianças. E eu tenho trabalhado ao longo dos anos em muitas escolas, nós temos aí vários representantes aqui nessa manhã, que têm andado aí pelo Estado do Paraná, pelo Brasil, em outros países, trabalhando voluntariamente para que nós possamos, de uma maneira íntegra e correta, trazer os valores e princípios para as nossas crianças, para os nossos jovens e adolescentes. E, observando o que está sendo falado hoje aqui, foi falado sobre essa questão desses tratados, sobre a questão que tudo isso da ideologia de gênero é constitucional, mas ele é tão constitucional que ele não passou no Plano Nacional de Educação. Ele não foi atrelado ao Plano Nacional. Então, essa constitucionalidade dessa ideologia de gênero, eu questiono. Eu, como pai, eu quero ter a oportunidade, eu quero ter o direito de eu ensinar a minha criança em casa, ensinar os meus filhos. Eu tenho um filho de 7 anos e eu tenho uma filha de 4 anos. E eu não responsabilizo a escola e os professores por educarem essas crianças.
é minha responsabilidade orientar e trazer eles no caminho que eu acredito que eu preciso ensiná-los os valores e os princípios. Bom dia a todos e todas. Eu represento aqui a PP Sindicato, mas gostaria de falar primeiro em nome de um grupo constituído na primeira audiência pública que teve aqui, que daí não tem uma representação de instituição. Ele foi uma comissão formada aqui para tratar e receber as emendas que foram colocadas na primeira audiência, que é o conjunto das emendas que foram entregues ao relator, e aí depois a gente só precisa ver os trâmites internos da casa, porque aquelas emendas elas eram para ser entregues à Comissão de Educação enquanto emendas parlamentares. Nós até tínhamos conversado com o deputado Hussein Bakri, e aí ele pediu que a gente entregasse direto a vocês na relatoria. Eu nasci, cresci e frequento uma igreja evangélica. Desde que me conheço por gente, toda a minha base é evangélica. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, para quem não sabe. Então, assim, eu faço nessa perspectiva. É por óbvio, a minha construção até a saída da casa, vamos dizer assim, que é o momento social em que a gente está, é o outro deparar da escola, onde se depara com todos os conflitos de construção, de identidade e tudo mais, o que é normal para todos. Se eu não quero que os meus filhos, ou quem seja, tenham uma formação contrária àquilo que eu acredito, também não vou impor aos meus estudantes a minha formação cristã, porque a escola é laica e precisa ser laica, até para que eu tenha a minha formação respeitada. Mas do tema posto aqui nesse momento, eu sempre procurei fazer o debate com os meus estudantes, os meus alunos, no viés do respeito. Porque na escola a gente não nega o sexo da criança, se é menino ou se é menina. A gente vai ensiná-los a respeitar, ou sendo menina ou sendo menino, das suas especificidades todas. E do respeito à mulher, com todas as suas especificidades, e ao homem. E àquele que, mesmo sendo mulher ou homem, tem identidade ou orientação sexual diferente. Eu sou Cláudio, representando a Associação Cigana. Então, a gente aprendeu um povo essencialmente anarquista se partir, porque a nossa organização não é essa. Mas nós estamos aqui hoje pedindo, em nome do meu sofrido povo cigano, que a nossa única e essa primeira reivindicação é a educação. Não queremos outra coisa. Né? O resto vem no bojo. E a nossa Secretaria de Estado da Educação sai na frente, motivo de muito orgulho, porque criou a nossa primeira coordenação de educação cigana brasileira, aqui no estado do Paraná. Próximo inscrito é o senhor Marcelo Moura, representando a entidade Jovens com uma Missão. Eu também quero dizer que eu sou pai, tenho 3 filhos, 2 filhas e um filho. E realmente eu apoio que nós possamos dar orientação sexual dos nossos filhos em casa. Não vejo a necessidade de uma ideologia que vai trazer qualquer outra orientação que não seja aquela que a família naturalmente dá. Nós não queremos a discriminação de ninguém. Nós mudamos no coração, as pessoas mudam a partir delas tomarem uma decisão de andarem por aquilo que elas creem ser certo. A família pode dar orientação para os seus filhos. Próximo inscrito é o presidente da APP Sindicato, senhor Hermes Leão. Bom dia a todas e todos. Bom dia, deputado Hussein. Bom dia. Saudando toda a mesa em seu nome. Eu quero falar dos próximos 10 anos e o orçamento, financiamento e a valorização profissional e salarial de professores e funcionários das escolas. Nós fizemos uma luta intensa durante 180 anos para ter a lei do piso nacional para o magistério. É o piso, não é o teto. Aqui no Paraná, fizemos uma luta intensa de valorização que trouxe alguns passos importantes, uma jornada, uma caminhada que ainda é muito longa pela frente. Nós, da educação do Paraná, somos 62% dos servidores públicos do Estado e representamos 38% na folha de pagamento. Então, qualquer criança pequena percebe que há uma discriminação
nos rendimentos e nos vencimentos salariais de professores e funcionários de escola, que nós queremos debater e ampliar e melhorar aí pelos próximos 10 anos, à luz desse Plano Estadual de Educação, essa lei que está sendo debatida. Próximo inscrito é o senhor Oswaldo Eustáquio, representando a Aldeia Brasil. A Lei 6.001 de 73, o Estatuto do Índio, diz que é obrigação da Federação dos Estados e dos municípios dar voz aos povos indígenas. E eu quero dizer aqui, superintendente Fabiano, que a senhora citou a questão da diversidade na sua secretaria, mas eu discordo da senhora, porque não é diversidade. Eu acho que a senhora deveria rebatizar o termo, porque os povos indígenas não estão bem representados nisso. Então fica a minha sugestão de encaminhamento para a senhora. Os povos indígenas vêm sofrendo há dezenas de milhares de anos. E agora, nessa questão, quando há uma mistura da questão de gênero, eu respeito a questão de gênero, eu acho que a luta de vocês ela é nobre, mas quando há uma mistura da questão de gênero com a questão indígena, há um prejuízo à questão indígena. Há um prejuízo da questão indígena, doutor Olímpio, porque no Ministério Público existe o CAOP indígena. E aqui eu vejo uma grande representação da questão de gênero e não vejo uma representação indígena. E quando essa comissão do Estado do Paraná se chama diversidade, eu acho que deveria mudar de nome. Mudar de nome porque é uma mentira. Lamento, mas é uma mentira. Isso não nos representa. E eu quero dizer para vocês também que sobre a questão de gênero dentro da aldeia, eu queria que vocês, professores, tentassem entender, dentro de uma aldeia indígena, um menino caingangue em Rio das Cobras, que fala só o idioma, tentar entender a questão de gênero, isso vai persuadi-lo e vai fazer com que ele possa perder a sua identidade. Nas aldeias, isso não tem uma possibilidade. E eu pergunto aqui para os educadores, se vocês tiverem uma sugestão, eu quero discutir com vocês. Eu quero discutir com você, Tony Reis. Se você tiver uma sugestão de como nós explicarmos a questão de gênero para um caingangue que fala no idioma dele, para um guarani, que vai para o PAN, eu explico. E para encerrar minha fala, eu reitero, a questão de gênero misturada com a questão indígena, como está nas metas, é um retrocesso para os povos indígenas. E em 10 mil anos, que uma criança caingangue estuda o seu idioma, eu jamais veria uma criança caingangue fazer o que muitos estão fazendo nesse plenário, que é vaiar, que é xingar, que é debochar. Eu não quero uma escola representada por vocês que debocham. Eu não quero essa escola. Essa escola não se representa. Obrigado, presidente. A questão do indígena, nós não temos uma pessoa na coordenação indígena que é indígena. Mas nós temos, todo mundo que aplaudiu ali a hora que ele disse que não podia vaiar, e aí vaiou, né? Que bacana, a gente tem bastante experiência. Nós temos uma coordenação que tem uma comissão que, inclusive, se reuniu a semana passada. Tínhamos povos caingangue, tínhamos diversas etnias que estavam representadas ali, e, inclusive, o secretário Serigueli, que trata das políticas, esteve conosco. Então, assim, a gente está atuando, sim. Marise, por favor, depois você pega os contatos dele, ele está convidado para a nossa próxima reunião da Comissão Indígena. Bom dia, meu nome é Carla, estou na PP Sindicato, mas fiz parte da comissão do Plano Nacional de Educação em Brasília durante 4 anos, do Plano Nacional, e queria fazer um esclarecimento. Ouço várias falas dizendo que o Plano Nacional de Educação não respaldou as questões de orientação sexual, de gênero e as questões indígenas, as quilombolas, as culturais e as das diversidades. Queria reforçar e passar para vocês que o Plano Nacional de Educação ele foi oriundo de uma conferência nacional que teve mais de 50 mil profissionais da educação. Todos respaldaram isso dentro do texto. Após esse texto foi encaminhado ao Congresso, e os 3 primeiros substitutivos do relator do Plano Nacional de Educação, todos respaldaram essas questões dentro do texto. Após isso, nós tivemos 200 audiências públicas no Brasil inteiro, temáticas específicas regionais, todas respaldaram. Os movimentos que encaminharam essas emendas propostas, inclusive, foram da Secretaria de Mulheres, da Secretaria de Promoção à Igualdade Racial, da FUNAI, da Secretaria de Juventude,
da CADARA, da equipe técnica de coordenação da igualdade racial, todas as secretarias que hoje discutem os temas respaldaram isso dentro do texto do Plano Nacional de Educação. Quando e somente quando ele não foi aprovado. Quando, depois de 3 anos, estava tramitando o Estatuto da Família dentro do Congresso, e em 2 dias, a comissão que ficou 3 anos discutindo o Plano Nacional de Educação foi modificada por representantes que nunca discutiram a educação. Portanto, o Plano Nacional de Educação, inclusive, seria o primeiro projeto de lei com flexão de gênero, entendendo que 80% dos profissionais de educação são mulheres. Portanto, o que se fala a referência ao Plano Nacional de Educação, a gente só gostaria de esclarecer. A gente não quer que tenha mais promoção de desigualdade perante raça, perante orientação sexual, perante qualquer especificidade dentro das escolas, porque, como a Valquíria já disse, a gente volta para a escola amanhã, mesmo que não esteja no texto, isso vai estar no chão da escola. E quem trabalha com isso é quem entende de educação. Então, não adianta parlamentares que não entendem das políticas educacionais virem se posicionar sobre coisas que não são respaldadas pelos movimentos de educação. Obrigada. Próximo inscrito é o senhor Antônio Carlos Lugnani. Ele é ex-presidente da Renovação Carismática de Curitiba. Queridos, eu estou percebendo que o debate se acirra não tanto em função da realidade que nós vivemos hoje, mas estão todos receosos porque o plano se refere a 10 anos. Então, nisto eu acho que é bastante pertinente a preocupação, e nós deveríamos talvez olhar para isso com bastante carinho, o que se está pretendendo para os próximos 10 anos. Que a educação precisa avançar, que a valorização da educação é necessária, sem nenhuma dúvida. Eu sou professor da Universidade Estadual de Maringá, já aposentado, e reconheço que precisamos melhorar muito a educação desde a base até o fim. Próximo inscrito é o senhor Rafael Kirchhoff, representando a Comissão de Diversidade da OAB Paraná. Bom dia a todas e a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa do deputado Hussein. Eu gostaria de falar sobre uma estatística bastante triste, internacional, de que o Brasil é o país que mais discrimina homossexuais, travestis, transexuais, lésbicas e gays. E a proibição da discriminação, apesar disso, ela é contemplada em uma imensidade de legislações internacionais e nacionais. Eu vou citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação, Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, os princípios de hoje, a Carta e a nossa Constituição. A pretensão da emenda de retirar expressões como gênero, identidades de gênero e orientação sexual, ela parece, mais do que não querer discriminar, uma autorização para ensinar a discriminar. Porque se é proibido toda forma de discriminação, por que não mencioná-las? Por que não dar visibilidade para essa população que é realmente discriminada todos os dias? E eu nasci numa comunidade caiçara, no litoral do Paraná, sou advogado, e sou gay. Mas eu não sofri nenhum tipo de discriminação em casa, mas na escola sim, eu sofri. E a escola foi uma perturbação na minha vida, mas mesmo assim eu não desisti. Eu não desisti porque a escola, como menciona o Jean Willis, ela também tirou ele da pobreza. E a educação também me tirou da pobreza. Então, é nesse ambiente que muitas formas de discriminação e que muitas desigualdades vão ser corrigidas. Melissa Belo, da Secretaria Estadual de Educação, representando o Departamento de Diversidade. Vamos lá. O importante de destacar a questão de gênero, a diferença entre a violência que as mulheres sofrem e que os homens sofrem, e de destacar isso, de deixar isso explícito num documento, como deixar isso explícito nas políticas públicas, ele se dá pela diferença que há mesmo, pela diferença que há construída culturalmente, né, mas que há entre a forma com que esses homicídios contra mulheres e que essa violência contra mulheres ocorre. 90% dos casos de violência contra mulheres acontecem dentro de casa. Quero passar ao Eduardo Melo, que é um membro do Observatório Interamericano de Biopolítica. Por favor. O que eu vejo nas manifestações, e aqui eu acho que é o ponto-chave, é a inclusão ou não inclusão da terminologia dentro do plano. Esse eu acho que é o ponto fundamental.
quais são as coisas favoráveis e desfavoráveis e por que no Plano Nacional de Educação foi retirado. E foi retirado no Senado Federal, através do senador, de uma emenda 809 do senador Vital do Rego. E ele explica muito bem essa questão. A questão de você colocar o gênero pode, como acho que foi o padre que falou, possibilitar depois uma definição de gênero diferente daquela que se quer colocar. Então, por garantia da universalidade que toda lei deve ter, se coloca, então, a questão da erradicação de qualquer discriminação. A próxima oradora é a senhora Elisa Mara, da PP Sindicato, e a próxima é a senhora Lirani. É uma falta de respeito e uma dor no nosso coração quando as pessoas se utilizam desse microfone para dizer que nós, professores e professoras, somos manipuladoras. Para dizer que nós podemos e temos a capacidade de ensinar alguém, uma criancinha pequena, a ter esse ou aquele sexo, ou essa ou aquela orientação sexual. Isso é uma mentira. É uma mentira. Eu quero dizer aqui, como professora há mais de 20 anos no chão da escola, eu quero dizer que retirar da lei ou não especificar não vai impedir que as minhas alunas continuem chegando dentro da minha sala de aula vítimas de abuso sexual por seus pais, padrastos e namorados de mães. Eu quero dizer que o assunto ele é muito mais grave e está dentro das famílias, sim. Seja qual for a constituição dessa família, e que isso nós precisamos olhar com muita atenção. Senhor Pedro Maternal, da Federação das APAES do Paraná, e a próxima inscrita será a senhora Ana Luísa. Bom dia a todos e a todas. Uma saudação especial ao deputado Hussein, a deputada Cláudia, presidente e relator, e também um abraço ao meu conterrâneo, o professor Lemos, lá da região de Cascavel. Eu não podia deixar também de fazer uma saudação especial ao doutor Olímpio, tão preocupado com as causas da criança e do adolescente, em nome dos quais eu saúdo todos os demais componentes da mesa e as outras autoridades já nominadas. Eu represento a Federação das APAES neste momento. Nós temos lá, entre as APAES e as co-irmãs do ensino especial, aproximadamente 45 mil alunos, portanto, são 45 mil famílias. Então, não podia deixar de me manifestar. Chama atenção aos membros da comissão, é de nosso conhecimento que temos aí dezenas de emendas, então, o pedido da educação especial é para que não se altere a meta 4. Nós sabemos que esse plano foi amplamente discutido, acompanhei junto ao fórum, com o Tony e os demais membros do fórum. Também estive em Brasília quando da discussão do Plano Nacional de Educação. Então, eu peço que olhem com carinho a questão da educação especial. Não posso também deixar de me manifestar a esta questão da família. Nós vemos o tanto que é importante dentro do movimento da defesa das pessoas com deficiência, a importância da família. Então, não podemos deixar que o tema vá para a discriminação. Nós, apaianos, sofremos discriminação quando do CONAI na edição estadual. Nós sabemos o quanto que é difícil. A próxima oradora é a senhora Eliana Maria dos Santos, representando a Secretaria da Mulher Trabalhadora da CUT Paraná, e a próxima inscrita é a professora Marley. Bom, sobre a questão de gênero, acho que falta bastante conhecimento, com certeza, sobre o que é gênero. Então, gênero é uma construção, né, feita para pensar como homens e mulheres estão nos espaços na sociedade. Sexo é biológico, o gênero é para pensar para além do sexo. Então, a questão de gênero, ela abrange não só homens e mulheres, mas abrange a questão da raça, da orientação sexual, de pessoas com deficiência também, a temática também abrange. Então, pensar como estão homens e mulheres na sociedade. As mulheres estão sendo violentadas cotidianamente, e aqui no nosso estado
com muito maior intensidade. Bom dia ainda a todos e todas. Cumprimentar a mesa e todos e todas que estão aqui. Deputado Ucembacri, Tião Medeiros, deputado Lemos, que se encontra aqui agora, não estou vendo nenhum outro deputado. Cláudia. Deputada Cláudia, desculpe. Nós estamos aqui fazendo debate, primeiro, de conceitos e preconceitos. Segundo, na ótica de alguns, se cabe ou não na lei. Eu queria dizer que se não fossem as lutas sociais para que se tornassem leis, nós mulheres teríamos sido todas queimadas na fogueira e não estaríamos aqui hoje falando. E não seríamos deputadas. E não seríamos, né, arrimo de família, que é a grande maioria. Se nasce sim homem e se nasce sim mulher. E a tentativa que se faz nesse momento é de se querer colocar o preconceito da sociedade na ideologia de gênero. Eu concordo que quem tem que educar, e eu tenho uma filha, somos nós. A minha família já é, porque eu sou separada, então a minha família já tem problema, né? Segundo alguns, né? Segundo alguns. Né? Já não é mais família. Mas tudo bem, nós temos que educar sim. Mas o maior número de preconceito é dentro da escola. Eu sou pedagoga. Eu sou pedagoga e professora de língua portuguesa. E é isso que a Elisamara diz. Nós sabemos que menina e que menino chega dentro da sala de aula e foi molestado, estuprado, pelo pai, pelo padrasto, por não sei quem, pelo tio. E cada menina que chega e foi violentada... Olha o tempo. ...pela família. Eu queria fazer um pedido. Um pedido. Aqui, eu queria fazer um pedido. Dentro da democracia, com todo respeito. Nós estamos dentro da Assembleia, que é um patrimônio público. Eu não posso permitir que sejam colados adesivos nem cartazes a favor ou contra alguém. Portanto, eu peço a retirada de todo... Eu peço a retirada... Tá? Eu peço respeito que seja retirado. Quem que colocou? É respeito. Se vocês querem respeito, vocês têm que mostrar respeito. Aqui é um patrimônio público, não pode ser colocado. Portanto, eu não permito. Eu não permito. Vocês perguntem ao representante do Ministério Público aqui se é correto isso. Eu sou presidente da comissão. Eu não falei com a senhora. Eu estou me dirigindo. Não é legal isso. Doutor, isso não é legal. Nós estamos levando com a maior democracia. A gente está levando com a maior democracia. Eu não estou discutindo aumento dentro ou fora, Beto Richa. Eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo o plano de educação. Estou dentro da Assembleia. É um patrimônio público. Isso tem que ser retirado. Quem colocou, retire, por favor. Eu estou pedindo. Não importa se for embora. Então alguém retira, por favor. Vocês sabem quem que colocou. Vocês sabem. Eu não vou brincar com isso. Eu estou falando sério. Eu peço respeito aqui. Tá? Eu peço que o funcionário da casa retire. Por favor. Tira. Obrigado. Faz favor. É aquilo, rapaz. Faz favor. Para, gente. Para o respeito. Eu peço que algum segurança da casa me ajude aqui. Eu peço. Tá bom. Obrigado. Tá bom. Por favor, tira dali. E vamos lá, vamos continuar. Se vocês querem democracia, vamos continuar a sessão. Vamos lá. Senta aí, por favor. Agora vamos lá. Por favor, faz favor de tirar alguém. O que é machismo? Não vou entrar no mérito. Próximo orador. Próximo orador é a senhora Eliana Emetério, da Rede de Mulheres Negras do Paraná. E a próxima inscrita é a senhora Elza. Obrigado, gente, pela compreensão. Próximo orador, então, por favor. Peraí, por favor. Eu quero dar bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do doutor Olímpio e do Tony Reis. E quero dizer que isso que aconteceu foi perfeito.
Quando eu interferi ali sobre a retirada dos cartazes, eu interferi porque a primeira pessoa... Tira e olharam para a minha filha, que é mulher e negra. E eu disse a ela, não, peraí, peraí. Você não sabe do que eu estou falando. Vocês nem viram a minha filha sentada. Então, por favor, não se envolvam e acabem de escutar o que eu estou dizendo. Então, você termina. Porque a doutora ali, né? A doutora... Desculpa, doutora, seu nome? Marisa Lobo falou que a palavra que dava medo aqui era homossexualidade. E eu digo que não. A palavra que dá medo aqui é racismo, porque falaram mais de 20 pessoas na minha frente. Ninguém pronunciou essa palavra até agora. Essa mesa é branca, machista. É uma mesa de 7 homens brancos e 6 mulheres negras. E vou dizer à senhora deputada, mulheres brancas, perdão, estou nervosa, calma. Eu sei o que eu vou dizer. Está tudo alinhavado. Tá tudo. Não, mulher branca não me representa. Mas a minha avó é negra. Não importa. Momentinho. Você é racista. Deixa eu terminar. Eu posso acabar de falar? Se eu puder, vocês estão querendo interferir numa fala daquilo que vocês desconhecem. Eu não sou racista. Eu sou uma mulher que tem identidade negra. Sou discriminada porque sou negra todos os dias. Então, doutora, eu vou falar para a senhora da realidade do Paraná. É a sua realidade. Pessoas que vivem no privilégio de se apresentarem brancas porque são brancas. Quem não saberia da avó dela ser negra, diria que ela tem identidade negra, ela é branca ou ela é negra? Quem é negro aqui, eu ou ela? Então pronto, querida, é disso que eu estou falando. Eu estou falando, atenção, é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um racismo que se joga debaixo do tapete todos os dias. Então, ter avó negra não resolve o racismo desta cidade, deste país e do mundo. Porque a gente aqui vive pelo fenótipo. O discurso de direito humano universal não me contempla, deputada. Porque a senhora é branca e vive num lugar de privilégio que não é o meu lugar. Que eu faço o meu dever de casa. Eu faço meu dever de casa quando eu crio a minha filha com autoestima de chegar na PUC, no meio daqueles brancos todos, e dizer, eu sou negra nesse espaço. Eu só queria dizer que fiquei impressionada, porque a última pessoa, talvez, que eu imaginaria que estaria fazendo um preconceito tão grande, quem mais luta pela igualdade contra o racismo, acabou fazendo uma grande discriminação e racista, e nominando a mesa como branca, como diferente, como algo que estivesse denegrindo. Então, a senhora apontou a sua filha, expôs a sua filha, e realmente eu quero dizer que essa mesa aqui é totalmente imparcial. Se alguém é branco, ou negro, ou amarelo, ou azul, isso realmente, né? Só para pontuar, a senhora também olhou o fenotipo e não o genotipo. E para finalizarmos, a senhora Laís Gonçalves, ela é estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná e ex-diretora da União Nacional dos Estudantes. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Antes de trazer as minhas contribuições, queria reafirmar que sim, essa mesa é um símbolo do racismo na nossa sociedade. Negar isso é não combatê-lo. E vai muito na linha do que muitas pessoas já colocaram aqui, principalmente educadoras. E agora, uma coisa muito interessante. O nosso deputado acabou de olhar para mim e falar assim, oradora. É esse tipo de mudança que a gente quer fazer na nossa sociedade. A visibilidade das mulheres em todos os espaços, ela só realmente acontecerá se a gente aceitar e entender que existe sim uma diferença. E não dá para tratar, deputada, de forma igual os desiguais. Sou estudante. Isso aí é tão superado entre a juventude. Tão superado entender de que tem que tratar diferente os diferentes. Ouvir parlamentares ainda defendendo diferente disso. Puxa, o que falta? O que está faltando? E eu queria muito dizer o seguinte, que alguém me mostre, pelo amor de nossas vidas, onde está escrito no plano estadual, no texto que todos e todas leram, que o plano vai tocar na educação familiar. Onde é que está escrito isso? Por que está falando tanto disso aqui? A gente está falando a partir de política pública. Deputados e deputadas, estamos falando de política pública. E não da educação que vocês vão dar ou vão deixar de dar para os filhos. Pô!